pó de café. Galinho. Com esse friozinho cai bem, né? Nossa senhora, tá muito bom. Hoje eu vou tomar a jarra inteira. Ai, fiz bem o café. O Tá bolo bem inteiro. forte. Tá bem forte. Gente, então, voltamos. Voltamos. Depois de umas fériasinhas forçadas. Mas, enfim, estamos de volta. Bastante assunto interessante pra vocês. E aí a gente tem um convidado, né, Fer, que tá difícil a agenda dele, viu, gente? Pessoa difícil, comprometida, sim. Mas deu certo. Mas deu certo, exatamente. Então vamos para as apresentações, né? Vamos lá. Bom, gente, para a gente começar, ele é formado em turismo pela PUC, né? Nosso brother. Nosso irmão de faculdade. Atualmente, ele trabalha na área de turismo como gestor de vendas digitais na Renova Turismo, tá bom? Nossa. Mas o intuito dele ter vindo aqui não é esse, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o tema, porque ele morou no exterior, já vamos falar onde, por mais uns 10 anos mais ou menos. Então a ideia é a gente bater um papo sobre isso. Sim, Mas tem mais informações aí do convidado. Tem. Agora a gente puxa a capivara, né? Então ele tem 47 anos, homem pode falar, né? Não tem problema. Filho da dona Cecília. Marido da Fabiola, mas por último e não menos importante, o pai do Lucas e da Helena, o nosso amigo Rafa Leão. Rafa! Rafinha, bem-vindo, meu querido. Um prazer estar aqui, acompanho o podcast. Nosso seguidor. É um prazer para mim. Já estudou a perguntinha final? Já estudei a perguntinha final, vamos ver como é que sai, né? Vamos tentar improvisar, mas é um prazer estar aqui. Então, acompanho o trabalho de vocês, tantas pessoas ilustres aí de Campinas, tantas pessoas interessantes. Então, estou aqui hoje para dividir um pouco aí da experiência. Você é mais uma pessoa interessante. Mais uma pessoa ilustre. Muito obrigado. Rafa, a ideia hoje a gente trouxe um tema... Bom, vamos falar agora, pessoal. Você morou 10 anos nos Estados Unidos, né? Mais especificamente na cidade de Chicago. E a ideia hoje é a gente bater um papo sobre essa questão de morar no exterior, né? Porque entra ano, sai ano, as pessoas têm muito esse sonho, esse desejo, às vezes conforme a situação do país, ou às vezes aquele sonho que a gente carrega da adolescência e tal, de querer morar fora e tal. E os Estados Unidos é o famoso American Dream, né? Que a gente fala sempre, né? Eu quero ir para os Estados Unidos, lá deve ser tudo maravilhoso, vou ganhar mais, vou viver melhor, não sei o que e tal. Em alguns aspectos a gente sabe que é verdade, a gente vai discutir sobre isso. Hollywood vende muito isso, né? Sim. Mas a gente sabe que alguns aspectos são verdade, questão de segurança, um monte de coisa. Mas todo lugar tem os prós ônus e contras, os bônus, né? Prós e contras, e a ideia é a gente bater um papo sobre essa sua experiência, afinal foram 10 anos, né? Então, assim, trazer bem a realidade mesmo para o pessoal entender que, assim, como a Van falou, tudo tem ônus e bônus, né? Qual é o preço que a gente paga para ter uma experiência no exterior? É fácil, não é? Como que é quando você chega e tal? Então, para começar até assim... Até para quem está assistindo a gente, né? Ter informação real, né? De quem viveu não só um intercâmbio, né? Exato, mas teve experiência de morar, família, exatamente, né? Então, é muito válido trazer o Rafa aqui com essa experiência. E hoje, né, mais maduro também, a gente vai cutucar ele, de posicionamento dele. se viria de novo agora ou não, enfim. Vai deixar um pouquinho mais pro final. Mas eu vou puxar um pouquinho antes, Fer, pra gente entender quem é o Rafa até chegar e ir para os Estados Unidos. Então, a formação de turismo, o que te fez, né? Enfim, tomar fez ir pra lá, né? Tomar essa iniciativa, porque muita gente quer, né? Mas ter a coragem de ir e ficar tanto tempo são para poucos, né? Exato. Então a gente quer saber um pouquinho da sua história. Sim, eu fui aquele garoto apaixonado por filmes de Hollywood, né? Rock, Rambo, Comando para Matar. Então, assim, eu desde pequeno eu vi aquilo como um lugar que eu quero visitar um dia, ter oportunidade. E também eu sempre fui muito fã de esportes. Então, assim, NBA, então eu era muito fã de NBA. Então eu via e falava, nossa, um dia eu preciso assistir um jogo na NBA, um jogo da NFL. Então, assim, eu tive sempre esse sonho e nunca tive oportunidade, né? Meus pais
deram uma vida boa pra mim, mas nunca consegui ir pra Disney, ficava vendo lá, né? Lembro que passava Tia Augusta, você ficava vendo lá, ficava passando o dia inteiro. Tia Augusta, desenterrou a Tia Augusta. Eu também sou dessas. Mas eu ficava assistindo e sonhando, meu Deus, um dia eu vou pra Aniversário Disney. de 15 anos eu quero ir pra Disney, tô esperando até hoje. Nunca deu. E assim, sempre esperando a oportunidade. Aí quando eu cheguei na PUC, no primeiro ano, eles abriram um programa que não tinha, era o segundo ano que eles tinham aberto um programa para você ir quem estava fazendo faculdade de turismo, de poder ir lá nas suas férias e fazer um intercâmbio, trabalhar lá em algum lugar. Aí meu Paulo Artung, nosso amigo, um grande abraço pro Paulo Artung, ele é da Nova Zelândia, falou, vamos, tal, não sei o quê, aí aquela coisa, mas como é que eu vou? Falou, não, dá um jeito, aí pede dinheiro emprestado, falei, não, vamos pegar a oportunidade. E a gente foi. Então, quando você falou que eu morei 10 anos, 10 plus, né? Porque eu morei 10 anos ininterruptos, né? Morei 10 anos, mas eu tinha ido 2 vezes. Aí fui. Isso quantos anos? Foi em 2000 para 2001. Então já tinha 20 e poucos. 20 e poucos. Só ali que eu consegui realizar o sonho de ir para os Estados Unidos. Esperei todo esse tempo. E aí fui. Aí eu cheguei no final do ano, a gente foi, né? Eu, o Paulo e a Larissa. E a gente chegou lá em Nova York final do ano, né? Pra fazer um dia de treinamento. Então foi aquele sonho. Tava realizando um sonho, indo lá tirar foto no frio. E aí fiz o intercâmbio em Nova York mesmo. Aí a cabeça, né? Falei, meu Deus. Mas aí voltei. Então é isso. Foi assim que eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez realizar o sonho de infância. Aí eu fui pra Flórida depois. Visitei a Universal, Disney. Aqueles sonhos. Mas, Rafa, quando você... É interessante porque, assim, eu também, quando eu tive 2 oportunidades, é engraçado mesmo, porque quando eu fui fazer o intercâmbio, no meu caso foi em Inglaterra, mas você vai fazer intercâmbio, você volta de um jeito, porque você foi estudar, tal, é outro propósito, quando você já começa a botar na sua cabeça, não, agora eu quero ter uma experiência, quero morar lá. A maneira como você planeja e a hora que você chega lá, a realidade já é bem diferente de um intercâmbio, que você está com toda a escola de garantia e tal. Como que foi para você essa mudança? O que te fez pensar quando estava no Brasil? Não, eu quero voltar para lá, mas agora eu quero ter uma experiência realmente de viver, de sentir o dia a dia e tal. Como que foi a sua chegada lá? Que acho que esse que é o principal que as pessoas têm receio, assim, né? A idade com que você foi com esse projeto maior, assim, e a estrutura que você tinha chegando lá. Porque tem muitas pessoas que vão na aventura. Lá eu arrumo um subemprego, que eles chamam e tal, na área de construção civil, como falam bastante, né? Que o brasileiro trabalha rodo com isso, parte de serviço e tal. A e B também, né? Alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas, enfim. Ou você já é mais seguro você chegar com uma estrutura, um emprego, um contato, alguém conhecido, enfim. Como que foi para você esse retorno, esse projeto desse retorno, né? Então, é bem diferente quando você vai... tem um amigo lá, vai meio na roubada do intercâmbio. Quando você vai no intercâmbio, você tem o empregador, aí o empregador vai te levar para tirar o Social Security, que é o SIC, então só ninguém trabalha. Aí a pessoa te leva, é responsável por você, eles têm que providenciar a moradia. Então é totalmente diferente. Mas aí eu voltei, mas quando você vai a primeira vez, como eu sabia que era intercâmbio, foi só a experiência mesmo que eu achei legal. E aí, um ano depois, em 2002, aí de novo, o Paulo, esse amigo nosso, querido Paulo Artung, falou... Cara, vamos de novo, tal. Eu falei, não dá, não tem condição. Eu trabalhava e fazia faculdade, né? Dele, cara, eu só quero que você vá comigo. Eu não quero ir sozinho, quero que você vá comigo, você é meu parceiro. Vamos. Eu falei, cara, você... Muito Artung isso. Eu botava Eu falei, vamos. Ele falou, não, você vai trabalhar lá, eu sei que em um mês você me paga e tal. Eu falei, então vamos, né? Só que aí já é um pouco diferente. A primeira ida, você vai, né? Você vira aquele sonho e volta. Sim. É uma experiência. A segunda vez que eu fui com o mesmo visto também, que é o J1, só que em vez de me darem 3, 4 meses, me deram 1 ano de visto. Aí eu já olhei e falei, opa, Nossa. Aí já começa. Aí dessa vez eu fui pra Vermont. Mas foi meio a gente não foi com emprego garantido, a gente tinha, aí falaram que não. Aí o Arthur falou, vamos na raça. A gente tem o visto, a gente foi uma história louca. Uns 20 e poucous anos é uma beleza, aí né? chamava a gente de Survivor, os Survivors da PUC. Foram assim, com cara e coragem, né? Aí a gente foi lá pra Vermont e falou, vamos chegar lá, descemos do ônibus num lugarzinho lá, não tinha nem rodoviária, numa cidadezinha lá em Vermont. Entrei lá, tinha umas equatorianas lá, o Arthur, não tem nenhum lugar pra morar, pra ficar na cidade.
Aí chegou um rapaz pra buscar ele, falei, Artunga, nós vamos entrar nesse carro. Metemos umas malas dentro do carro, nem fechava o porta-malas, nem deixamos o cara falar, não, vamos lá pro hotel que a gente resolve. Aí trabalhamos e tal, enfim. Mas aí vocês foram com um X período de hotel reservado, é isso? A gente... Depois a gente tinha o visto, mas a gente não foi pro lugar que a gente tinha que ir. A gente foi pra um outro lugar que tinha, que o lugar de intercâmbio que fez pra gente falou que tinha vagas lá. Então a gente foi lá e a gente ia pedir a vaga lá, porque a gente tinha o visto. A gente chegou lá, conseguimos e tal. Aí eu sempre trabalhando na cozinha, meu inglês era médio, o do Artunga era bom, ele trabalhava nos empregos melhores. E na primeira vez também, eu trabalhei na cozinha, o inglês era médio, e o Paulo era garçom, porque o inglês dele era melhor. E a Larissa, o inglês era 0, eu trabalhava de camareira. Mas aí, quando eu terminou os 3 meses, até desculpa, o Paulo queria voltar e eles me falaram, Rafael, você não quer ficar? Aí eu balancei. Falei, meu, um ano de visto aqui. Cara, vou ficar... Não, fica aqui. Você fica... Eles de lá? De lá. O seu do empregador? Hotel. Isso. Falou, fica aí, você tem um ano de visto. Fica aí, a gente arruma emprego, vai vir o verão, que a gente sempre vai no inverno. Aí eu balancei, falei, Aí minha mãe me ligou, Rafael, não faz isso, você vai largar a faculdade, volta pra cá, termina a faculdade, e aí você decide depois. Aí eu acabei voltando, meio assim, contrariado, voltei pra terminar o trabalho. Mas ali já me deu uma... Eu falei, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos, não vou voltar. Então, na segunda vez, você já sentiu que, putz, eu vou voltar, mas porque ele teve por pouco oportunidade, tempo. né? O inglês já melhorou, você tinha contato com as pessoas, certeza. entendeu? Mas e isso a oportunidade. Isso que eu ia falar do inglês naquela hora, como faz diferença, né? Sim. Você ir na aventura, sem falar o idioma, que é o que deve acontecer com não só brasileiro, né? Pessoal do México, enfim, N estrangeiros, os latinos que chegam lá e acabam arrumando esse emprego, subemprego, vamos colocar assim, por causa do inglês, né? Então, assim, o que a gente sabe que, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, a questão de você ter a cidadania ajuda bastante a você arrumar um emprego melhor, se você tiver uma cidadania europeia. Ou também a questão do idioma. Você chega lá com o inglês fluente, você já é visto, querendo ou não, de uma forma diferente, né? Porque depois de 3 meses o inglês já estava muito, muito afiado. Aí já tem outra oportunidade. Você fica aqui, fica supervisor, aí você fica balançado, né? Mas aí voltei... Só que aí a cabeça não foi a mesma. Voltei, aí já a cabeça já... Tipo, eu não conseguia mais... Metade da cabeça lá. Não conseguia mais me adaptar, voltar, né? Que eu tinha que trabalhar, né? Inclusive, foi quando eu te conheci lá no Meliá, já estava naquela época ali, era para mim, já estava querendo insatisfeito, sabe? E aí, ali foi a gota d'água. Falei, não, eu tenho que dar uma oportunidade, eu preciso sair mesmo do Brasil, eu quero morar fora. Mas não só fazer intercâmbio, eu quero ir e tentar ficar um período longo mesmo. Eu já era muito americanizado, queria ter a experiência do American Dream, que vocês falaram. Tipo, ir fazer parte da sociedade, ter amigos, sabe? Ir trabalhar. Não só aquela coisa, é o turista não, é o estrangeiro. Queria ter aquela vida. Talvez ter a oportunidade de comprar uma casa, esse tipo de coisa. E aí fui indo. O Rafa tem cara de americano, né? Nossa, tem, não, todo mundo fala. Se integralizou lá. Os filhos dele, então. A Fabiola também, ela é loira, parece americana. Então a gente passava por americano. Só quando eu ia conversar, né? Aí o sotaque vinha, de onde vocês são? Só que todo mundo pensava que eu era polonês, porque tem muito lá em Chicago. Leste europeu tem muito, Bulgária. Um amigo meu que mora lá, ele é casado com uma polaca. Então todo mundo achava que eu era europeu, né? E aí era isso. Aí até que veio... Quanto tempo durou esse planejamento, na verdade, pra você voltar? Porque aí você voltou e ficou 10 direto, né? Aí eu voltei, acho que era em 2002 para 2003. Aí a cabeça, eu já tentando achar modos de sair, né? Aí lançaram um outro programa, que era o Trainee. Só que o Trainee não é para quem está fazendo estágio, você se forma na faculdade em hotelaria, turismo. Aí você tem 1 ano ou 1 ano e meio para você fazer uma especialização lá. Eles te dão um visto de 1 ano e meio e você pode ir lá fazer todo o processo, recepção. Aí você passa por todos os setores do hotel, que é bem interessante. Eu falei, nossa, é isso que eu vou. Aí eu fui me programando para ir, só que o processo era longo, aí aconteceu um monte de coisa, que daria um podcast só dessa história. Só dos imprevistos. Porque aí eu já, tipo assim, a partir do momento que eu apliquei tudo, decidido. Só que aí fecharam as vagas, aí o pessoal do intercâmbio me enrolando. Aí eu tive que esperar 1 ano esse processo. Minha cabeça já tinha saído do... minha cabeça não era mais Brasil. Eu trampava, eu trabalhava para... Automático. Né? Porque eu precisava trabalhar, mas a cabeça estava lá. E foi que foi indo. Na hora que eu fui fazer entrevista no visto, fui negado.
Fui negado. Imagine isso, a minha cabeça, eu falei, não dá, o quê? Não é possível. Mas não foi nem por... Me negaram por orientação errada. Eu fui com a papelada, não fui fazer por visto. Não, a gente ajuda aqui, sabe? No papo de pessoal do visto lá. Não, é simples, tal. Chegou lá, fui mal orientado, fui negado, aí... De qualquer forma, esperei mais um tempo. Aí eu falei, e agora? Vou ter que começar a mandar currículo. Minha cabeça, fiquei muito mal na época. Falei, eu não tenho capacidade. Pressão. Esperei 1 ano para agora continuar no Brasil. Aí eu lembro que uma pessoa me ligou e falou, não desiste, porque eu tô aqui nos Estados Unidos por causa de você, por toda a sua história. Aplica de novo, tira da perder. Aí eu fui num lugar lá, bem competente de visto. Cheguei lá, a pessoa nem atende por sem marcar hora. Eu, desesperada, ela, nossa, calma. Aí fiz uma bíblia, a gente fez um processo, aí fui de novo, apliquei. Ela falou, aplica, você não tem nada a perder. Fiz de novo, consegui. Aí deu certo. Graças a Deus, aí deu. Aí na hora que eu tava indo, eu perdi o emprego, porque o empregador não podia mais esperar. Aí veio outro emprego, eu ia para um outro lugar e acabou que apareceu Chicago assim nos 45 do segundo tempo. Uau. Que foi a melhor coisa que aconteceu, né? Deus sabe o que faz. Sim. É isso aí. E aí eu nem acreditei quando cheguei lá por Atlanta, meu Deus, eu tô aqui. Aquele peso de passar na imigração. Aí na hora que eu passei, tirei um peso assim nas costas, falei, tô aqui agora, 1 ano e meio pelo menos, para trabalhar, garantido. Aí você chegou lá, então, como trainee para passar por todo esse processo, assim, hotel e tal. E, nossa, engraçado falar de Chicago, né? Porque sempre ouço falar muito bem mesmo de lá. Sim. Todo mundo que teve a oportunidade de morar lá, eu tive uma chefe, a Cíntia, morou lá, ama Chicago também. Difícil que não ama. Pois é. E como que foi essa chegada lá no hotel, essa questão de adaptação? Esse processo que você falou, eu quero sentir o sonho americano, eu quero sentir a rotina deles e tal. Quanto tempo de experiência que você teve lá nessa cidade, você conseguiu, você começou a se sentir, não, eu tô deixando de ser turista e passando a sentir realmente o dia a dia e tal, como um americano. É um processo longo, não? Então, é que... Apesar de você eu me adapto rápido, né? Ele Já tinha isso, era um né? americano. Já tinha As isso. pessoas vinham conversar comigo, qualquer coisa, cultura americana, esporte, qualquer coisa. Ele já tava Eu no já era bem radar integrado, dele, Então assim, aquela coisa, né? Eu ia pra recepção, às vezes dava umas travadas e, tipo, tem esse negócio, a pessoa vinha, às vezes era meio rude, né? Vai aprender inglês, não sei o quê, sabe, assim, mas aí o pessoal sempre, graças a Deus, me ajudaram muito também, então eu fui muito ajudado, assim, no começo, mas assim, eu acho que demora, não é tão simples Tem assim. muito latino lá em Chicago? Tem bastante. Tipo, eu sei que, eu nunca fui para os Estados Unidos, eu sei que na Flórida, né, Ah, não, tem um assim, pessoal que só bem- fala português praticamente. Português e espanhol, praticamente. Mas lá em Chicago tem... Chicago tem bastante leste europeu, né? Então tem bastante pessoas da Bulgária. Tá. Então, assim, tem pessoas também que estão lá e ficam ilegais. Indiano tem bastante. Nossa, indiano tem bastante em todo lugar. Aqui em Mas Londres lá é muito grande, lá. Principalmente onde eu morava, que é um subúrbio de Chicago, que eu morava em Schaumburg, tinha Motorola lá, o headquarter da Motorola. Então tinha muito indiano. Então ali tinha muito indiano. E brasileiro não tinha muitos, na verdade. Tinha uma estatística que tinham 6 mil brasileiros morando no estado de Illinois, né, onde fica Chicago. E mexicano tem em todo lugar, né? Assim, então tem bastante também. Mas... E aqui o brasileiro se adapta muito bem, né? Então, assim, minha personalidade, brincadeira, então, tipo, tá sempre fazendo piada. Então, Sim. aí, na verdade, é tudo... Aí depois eu conheci a Fabiola lá, não conhecia. A Fabiola é brasileira também, a gente acabou se conhecendo lá. Então, ela... Vocês conheceram Sim, lá? através de um amigo dela. Nossa. Ela morava na Flórida. Eu achei que que ela tivesse... Bom, enfim, fiz uma historinha na minha cabeça. Não, aqui, todo mundo. Isso aí, acho que não é possível você conhecer eu lá. já sabia, mas... Mas assim, então a gente tinha festa lá em casa, então tipo ia trabalhar, então eles falavam, nossa, brasileiro, aí todo dia, eu era 20 e poucos anos, terminava o trabalho, vamos lá pra casa tomar uma cerveja, então aquela alegria lá do... O calor humano do E brasileiro. aí acabou o intercâmbio, né? o pessoal indo embora, que tinha outros brasileiros, né, com a gente, o chinês, tinha um pessoal, aí o pessoal indo embora, o pessoal ficava mais assim. Mas você especificamente não sentiu, então, se existe preconceito com latino, esse tipo de coisa? É que como eu era, assim, mas tinha, sem... Que você tinha um perfil diferente. Eu não me deixava me abalar muito, mas tipo, às vezes, por exemplo, a pior parte é quando você tá no telefone, né? Quando você tá na recepção ainda você ouvia a pessoa falando, mas no telefone era muito difícil pra mim. A pessoa ligava, fazer pergunta, não entendia de novo, perguntava de novo, daí o pessoal não tinha entendido, né, já, sabe, não xingava. Então o pessoal lá que... A maioria das pessoas, eu diria, são bem gentis, mas tem muitos lá que cabeça muito fechada, assim. Tipo, imigrante, sabe, não tem paciência, dava patada. Aí o pessoal vinha, intervia. Não, a gente não tolera isso aqui e tal. Ele é uma pessoa internacional, tal, assim. Tinha dos dois lá, né? Mas assim,
jogando pra frente, aí não, indo pra frente. Só depois de anos e anos que eu tinha tinha carro, tinha rotina, saía, tinha um apartamento, que aí eu sentia, o pessoal me ligava, e Rafael, vai fazer o que hoje no fim de semana e tal. Que você sente mesmo ali, que você faz parte ali da coisa, mas leva tempo. É mais de um ano, então. Isso que eu era bem americanizado. Meus amigos, tinha muito amigo brasileiro e a gente falava inglês, eu e a Fabiola. Vocês são loucos. A gente gostava muito, assim, da cultura americana. Então a gente tentava falar inglês quando a gente tinha oportunidade. Não ficar, tipo, isolando. E o imigrante faz muito isso, né? Tem mais gente na roda, fica falando a própria língua e deixa... Sim. Isso eu não gostava. Eu Não, tem um respeitava. estrangeiro na roda em inglês, né? É. Agora você falou num ponto importante, Rafa. Essa questão, depois de um ano tal, eu já estava com apartamento, com carro, com tudo, assim. É justamente isso, acho que as pessoas pensam muito, assim. Eu vou para lá, eu vou arrumar um emprego. No seu caso, já foi com um emprego daqui, assim. Sim. Então, assim, já dá uma segurança maior. Mas essa questão de você conseguir conquistar coisas lá. Vou juntar o dinheiro para conseguir dar entrada num apartamento, custo de vida, esse tipo de coisa. Sim. Queria entender um pouquinho como que funciona esse processo, assim. É necessário fazer, no caso vocês dois trabalhavam, né? Sim. É necessário fazer um pé de meia legal. É difícil você dar entrada como estrangeiro em algum imóvel, esse tipo de coisa. Eu queria entender essa parte prática mesmo. Porque as pessoas têm muito essa coisa assim, eu vou ficar aqui, mas eu vou ficar até quando, né? Sem ter nada meu. Porque você, para você se sentir no país mesmo, você tem que, já tá, o que você falou, você tá morando e tem o estilo de vida do americano. Então, assim, tendo um carro próprio, esse tipo de coisa. Que a maioria sai daqui sem ter, sem né? nada, Sem ter uma casa própria, exato. Às vezes tem um carro, mas não é um isso, carro né? tão bom. E aí vai com o sonho de conquistar isso lá, né? Sim. Como que é esse processo aí? Que assim, eu trabalhava no hotel, ganhava ok, né? Era trainee, também não tinha muita coisa. Eu tinha o benefício de poder viajar e ficar em hotéis muito barato. E a Fabiola, depois que ela morava na Califórnia, ela foi lá visitar o amigo, e acabou que a gente ficou, acabou ficando em Chicago. Aí ela trabalhava de garçonete. Então assim, tem alguns empregos que você ganha muito bem, né? Então tipo, a garçonete numa churrascaria. Chips, né? Brasileira, Gorjeta, inclusive. né? Aí ganhava muita gorjeta. Então, tipo assim, a gente fazia bastante dinheiro. Gastava bastante também, mas muito dinheiro. Carro lá é barato, você pode comprar carro de $500, carro velho, assim, entendeu? Eles não perguntam muito. Mas geralmente as pessoas que vão e compram acabam falando que não falam que são estrangeiros, entendeu? Tem a driver's license, né? A carteira de motorista. Sim. E aí usam um social, que eles têm um social, que é o SIC americano, mas aí eles tiram lá a restrição, fazem um outro lá, um esquema, e não falam o que é, entendeu? Então, assim, a maioria compra como se fosse americano, não dá muita opinião. Aí você vai fazer juros, né? Você vai comprar um carro, eu lembro que a Fabíola foi comprar o carro lá, comprou lá num lugar mexicano, os juros era abusivo para eles, assim, mas ainda pro Brasil, acho que não é tanto, entendeu? E aí você pode juntar um pouco de dinheiro e você compra, né? Assim, Não, isso que eu ia falar. Às vezes as pessoas falam de alugar carro, eu já ouvi falar isso mesmo, que vale muito mais a pena, de tão barato que você compra um carro, e se depois, a hora que você resolver voltar, se um dia voltasse e tal, é mais fácil você vender do que você alugar um carro por esse período. Por exemplo, né? Eu lembro na época, um Honda Civic, que aqui no Brasil é um carro bacana, custava 17 mil. Nossa. Zero, assim. Mas se você converter, sempre falo, não converte. Se converter, mas assim, imagina você ganhando em dólar e você vai comprar um carro que custa 17 mil. Sim. Aqui no Brasil, o carro mais barato, assim, tô falando zero, carro zero. No Brasil, o carro mais barato é o quê? 60 mil hoje, 45, vai. Nem sei se tem mais. Mais barato? 90, no mínimo. Um peladinho, né? Que lá não tem pelado. Então, assim, essa é a diferença, entendeu? 66. Mas carro no Brasil é caríssimo. 66, assim, seminovo, 2022. Aí eu comprei o meu Honda Accord na época. Comprei, acho que eu paguei, acho que foi 6 mil dólares. Mas assim, você trabalhando, no começo você vai dividir quarto, você não vai gastar muito. Sim. Você consegue juntar dinheiro. Você, assim, ainda mais se quiser trabalhar mesmo. Não, imagina você comprando um Honda Civic aqui por 17 mil, gente. Não, e o que ele falou de converter é verdade. Porque assim, quando você é turista, eu tô indo passear nos Estados Unidos. Você vai comprar alguma coisa, você faz, vezes 5, agora quase vezes 6, né? O dólar tá quase 6 já. Você converte e fala assim, nossa, tá muito caro, não vou comprar. Só que quando você tá ganhando em dólar, como ele falou, você não pode converter, né? Fazer a conta. Um para um. Tipo, você tá ganhando em dólar, você vai comprar em dólar. Então, exatamente. Um carro por 17 mil reais é surreal, né? Sim. No Brasil, acho que mais de 50% do que você paga do carro é imposto. Né?
Por isso que Sim, é tão caro, assim. sim. Se eu não me engano, o iPhone, por exemplo, não sei quanto tá agora, na minha época, os celulares mais top que tinha era 1.000. Então, imagina. Então, assim, você trabalhava 2 semanas, sei lá, pagava por semana, você juntava um pouquinho, você fazia um esforcinho, você lá e comprava. Sem falar que você pode ainda assinar À planos. vista, né? Você assina planos lá, você vai ficar 2 anos com o plano. Aí eles já colocam o valor do celular, tipo, dividido, então você paga, tipo... você nem paga. Sim. Aí no final dos 2 anos, você quer manter o celular ou você quer trocar por outro celular? Aí você troca por um outro novo, mais 2 anos, que você vai ter que ter um plano, Sim. né? Na Verizon. Sim. Então, assim, De imagina... 2 em 2 anos você vai trocando o novo celular. que é o Pega o tempo. último. É o tempo. Aí você troca, porque aí eles te dão um benefício. Então, assim, é muito mais fácil, né? Você vai numa Best Buy lá, num Walmart, comprar uma televisão, você vai pagar 300, 400, um computador 300, 400. Aqui é muito caro, entendeu? Então, assim, isso que é a beleza de consumo lá, então, não tem comparação, né? Na verdade, eu entendo assim, né? Até porque eu tenho amigos que moram lá, tudo. E até uma amiga minha disse assim, Ivan, modo de dizer, né? A gente não vê tanto trombadinha, assim, tipo, né, os meninos, enfim, essa questão de assalto que a gente tem aqui. Porque roubando, por exemplo, por causa de um tênis, porque todo mundo tem acesso. Todo mundo, tipo, consegue ter um tênis, consegue ter um iPhone, né? Claro, existe tudo, enfim, não estamos dizendo que, né, que não tem. Mas, comparativo com o Brasil, né, a nossa população, o poder de compra nem sei qual é a porcentagem, né, do brasileiro, vou chutar aí, 30% consegue ter acesso a um nível de vida bacana. E os outros 70% da população, não, né? Então, causa essa violência, né? Para ter o que a pessoa não consegue consumir. Então, o que eu entendo é o tanto que você trabalha, você consegue conquistar as coisas. Então, essa diferença do sonho americano que a gente fala é em relação a isso, né? E eu sei que tem os contras, que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa parte acho que pega bastante, né? Porque, infelizmente, né, os países latinos, aqui, a América do Sul, a gente tem a sensação que a gente trabalha, e você fala, gente, como é difícil conquistar as coisas, quando, né? E quando conquista, né? Aquela, parece que você só... A sensação que a gente tem é que a gente só trabalha e paga a conta, né? Então, assim, lá, por exemplo, não tem banco de horas. Eles pagam hora extra, não pagam? Depois de 40 horas, sim. Então, só fazendo um paralelo, uma ponte, você vê, por exemplo, você paga imposto e você vê o retorno disso. Isso. Então, assim, no Brasil você não vê. Então, você paga muito imposto no Brasil, eu acho que é o maior do mundo, um dos maiores do mundo, e não tem o retorno. Sim, lá, por exemplo, você está pagando exato. imposto, mas tem praça, tem as praças, rua limpa, lá na neve os carros vão e limpam a neve, que eu morava em Chicago, né? Nossa. Frio. Então, assim, é esse tipo de coisa. Tem parques de graça ou baratos na cidade. Então, você vê, as coisas são baratas, então você vai comprar. Então, isso que você está pagando imposto, você está trabalhando, mas você vê, na hora que você vai comprar, os juros são 1%, quase 100 juros as coisas que você compra. Tanto que não tem essa parcela no cartão, não existe esse tipo de coisa. Então, assim, é isso que acho que é quando as pessoas vão e ficam balançadas. Sim. Aqui, eu estou pagando imposto, mas eu vejo o resultado, né? O que é diferente do Brasil. Digno, né? Porque, poxa, a pessoa trabalha, por que eu não posso ter um celular novo? Por que eu não posso ter um carro bacana? Se mata de né? trabalhar. Se mata de trabalhar, né? Tudo bem, são bens materiais, mas, poxa, por que não? Sim. Né? Ninguém tá falando de luxo, também, de extravagância. Sim. Tá falando um mínimo de um conforto de pessoas trabalhadoras, né? Sim. Então, eu vejo muito isso, assim. Não sei nem quantos amigos foram para lá, né? Familiares que já contei para vocês, que falam, olha, é difícil? É ralação? Mas não é menos do que a gente rala aí. Mas pelo menos a gente tem essa questão da conquista, né? E aí depois tem um outro porém, a questão de... que a gente estava comentando, né? Da questão de saúde, que tem essas deficiências, né? Depois daqui a pouco o Rafa já fala. A saudade, claro. A parte de calor humano do brasileiro, né? Então, tem algumas coisas que realmente dá vontade de colocar
o brasileiro lá, né? Vamos trocar, né? Pra ficar perfeito, né? Seria perfeito, né? Ter todo... O brasileiro com a qualidade todo o dos Estados carinho, Unidos. exatamente, de ser humano do brasileiro, né? Porque o brasileiro é fantástico. Mas numa estrutura bacana, né? Então, Rafa, fala um pouquinho pra gente dessa parte. Os contras que existem em qualquer lugar, né? Mas é importante as pessoas saberem, né? Que não é só... Nem tudo são flores. Né? As leis trabalhistas que a gente estava até comentando, né? Aqui no Brasil, a gente tem muita lei que respalda o trabalhador brasileiro. Sim. E até depois do briefing, a gente ficou conversando, eu e o Fer, e assim, até que ponto também ter tantas leis é tão bom? Porque aí foi um advogado diabo aí que a gente fez, tá? Uhum. No sentido assim, é fácil, né, você trabalhar e você ter todos os seus direitos. Uhum. Trabalha sem pensar no seu fundo de garantia. Trabalha sem você saber que se você for mandada embora, você vai ter o seu seguro-desemprego, né? E aí a pessoa consegue ficar fazendo bico ou até ficar trabalhando e ainda recebendo do governo, né? Então, assim, isso também, eu acho, né? Tô julgando aqui, mas na minha concepção, cada um tem a sua, ok. Mas também deixa as pessoas mais confortáveis, né? Para não dizer folgados, né? Porque se você for mandado embora lá, eu sei que não tem seguro-desemprego, não tem fundo de garantia, não tem nada que a gente tem aqui. Então você tem que ser um bom funcionário. Você tem que fazer as coisas acontecerem, né? Lá cada um tem que pensar no seu, assim, exato. Né? Se programar, se planejar, não tem muito... Aí, assim, brasileiro para sobreviver lá, nessas condições, a pessoa realmente tem que estar disposta, né? Porque não vai ter não vou falar regalias, porque é uma lei conquistada, ok, é uma lei nossa por direito. Mas também deixa a gente mais, né, folgadinho, assim. Então, as emendas de feriado que a gente tem aqui é absurda, né? Lá tem bem menos feriados também. Eu falei pra você, né, Fer? Tem 4 ou 6. Falei, é o Thanksgiving, eu acho, 4 de julho, Natal e Réveillon. Tem os menores, mas assim, acho que são 4 maiores. Exato. Imagina, aqui o feriado na segunda, na parte de sexta, ninguém trabalha mais, né? Então, né? Você vê esse lado dos contras aí. Dos contras, né? Eu dei uma cutucada, tá? Não, assim, voltando pro Brasil, todo mundo, você é louco, não sei o quê, porque assim, só vê o lado maravilhoso dos Estados Unidos, e não existe lugar perfeito. Para você que quer sair do Brasil, não tem lugar perfeito, nem lugar do mundo. Aí você mesmo tem que estar bem para o lugar ser perfeito. Exatamente. Então, assim, tem plano de saúde, vou lá, SUS, não tem. Que a gente fala mal do SUS, mas assim, quem nunca foi salvo pelo SUS, né? Exatamente. Num lugar. Aqui no Brasil a gente paga para ter ser bem atendido, mas assim, a maioria da população usa o SUS. Lá não tem isso. A gente paga para poder escolher o profissional, né? Rezar para não ter nada. Mas se você sofreu um acidente na rua, o primeiro lugar que te levam é pro hospital público, que é o melhor lugar, aliás, para te atender. Mas assim, então, aí lá não tem isso. Por exemplo, lá você tá lá, aqui tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas ilegais, tem pessoas que trabalham. Então, assim, se você tá lá ralando, ilegal... a gente não julga, né? Assim, cada um tá lá, oportunidade, não tem oportunidade no Brasil, vai para lá. E acontece alguma coisa com você, você vai ter uma dívida, entendeu? Conheço casos de pessoas que se endividaram, quebrou uma perna, teve que ficar internado, um acidente de carro, e assim, é absurdo. Mesmo americanos que acabam, tem família, tem uma doença grave e tal, e vai ficar a vida inteira endividado, pagando porque é muito caro, entendeu? Não são todos que pagam, não tem, mesmo os americanos, não são todos que têm... o Obama tentou passar lá o Obamacare. Eu ia falar sobre tem uma isso, polêmica, que teve uma polêmica, né? Porque não pode obrigar, mas ele queria, porque lá é obrigatório o seguro do carro, por exemplo. Certo. É obrigatório. E aí ele diz que aí todo mundo tem que ter. Lógico que tem um monte de gente que não tem o seguro. Uhum. Mas é muito mais barato que no Brasil também. Aí eles tentaram fazer isso pro plano de saúde. Porque o que acontece? Quando você não tem, você não vai fazer check-up, você não vai fazer nada. Então, assim, só vai quando você tá ferrado. Não tem a prevenção. Não tem a prevenção, então você vai quando tá ferrado. Só que isso custa muito mais pro Estado, pro governo. Sim. Então, assim, eles estavam tentando passar essa lei, fora de polêmica se é certo ou não, para as pessoas terem direito, um valor mais barato de plano de saúde, para as pessoas
poderem ir ver o médico para não estourar lá na frente tanto o governo, né, e o Estado ter que pagar um câncer, alguma coisa, e para a pessoa também não ficar totalmente endividada, né? Sim. Então, Eu acho justíssimo. aí passou, aí não querem, aí muda o governo que lá tem mais alternância que aqui, aí Sim. pá, bloqueia. Mas assim, é caro. Eu tinha plano pelo meu trabalho, eu achava até meio caro, agora não consigo lembrar, mas era uma porcentagem bem alta do meu paycheck, né, que vinha em 2 semanas. E só que assim, aí tive meus filhos lá, era como se fosse um hotel lá, o hospital, Mas a empresa paga o plano completo ou você paga eu alguma pagava. parte? Você Era pagava? descontado, não era a empresa que pagava. Desconto. Sim, eu pagava. 100%? Eu pagava, e tinha um desconto, vinha um valor melhor do que eu pagar no Tá, privado. por ser... Mas assim, era coisa ser assim, empresa. sei lá, $300, $400, era um percentual. Então assim, quando a pessoa vai para os Estados Unidos, lá é tudo beleza, mas se você for seguir a regra mesmo, Fazer tem bastante imposto, entendeu? Agora você vai fazer por fora, construção, uma coisa lá, por exemplo, na Flórida, que você faz um bico e tal, beleza, mas se, ainda comparado com o Brasil é menor, mas não é tão fácil assim, tem bastante imposto também, e eu tinha que pagar bastante. Aí falando de benefícios também, que eu estava falando, a maioria dos lugares não tem férias, então assim, você trabalha por hora, quero tirar férias, tudo bem, você avisa, e aí você não recebe, entendeu? Não tem férias pagas. Falando, gente. Agora sim, o salary, que é gerentes, aí eu era gerente, eu tinha 10 dias de férias por ano, né? Que aí você pegava isso, porque o lugar era bom. Tem lugares que nem isso não tinha. Sim. Era muito pouco. E aí eu trabalhava 5 e folgava 2, então isso dava 10, dava tipo 2 semanas. Ok. Depois, no fim, que eu tava quase vindo, que eu tava, já tinha sido promovido e tal, eu consegui o benefício maior, que era 15 dias de férias por ano. Nossa. Aí traz o negativo de novo. Aí meu filho nasceu, o que eu fiz, gastei todas as minhas férias para poder... Porque não tinha essa. Você quer? Então usa. Aí eu usei, tipo, dos meus 15 dias... não tem licença paternidade? Não tem. Isso não tem. Não é pago. Não. Tá. Não tem férias, não tem licença Tem férias, maternidade. tem pouco. Então assim, Ou é isso que eu tô seja, falando. Né? Aí é um lado assim. Gente. E o brasileiro, às vezes, que a gente fala muito mal do Isso país, fala, né? A gente né? é Exatamente. considerado... eu via isso muito no Brasil. O brasileiro reclama muito, né? A gente reclama muito. Eu sou brasileiro também, Sim. reclama. E lá a gente não vê tanto isso, né? De, tipo, sabe, começar uma conversa reclamando. Que dia tá ruim, tá frio. Então, assim, a gente reclama muito do Brasil, mas, assim, lá também é complicado. Tá mudando um pouco. Mas você vê, Rafa, como uma questão cultural, né? Porque, por exemplo, eu sempre ouvi, desde de pequeno, assim, quando a gente ouve falar dos Estados Unidos, a cultura americana é assim. Você tem uma família. Você fez 18 anos, já sai de casa, né? É isso mesmo, né? Porque assim, o americano ele já tem essa. Já é maior de idade, já é adulto, sai de casa, já começa a trabalhar, fazer sua própria vida e tal. Na verdade, antes, né? Até antes, então. É que assim, eu trabalhava muito com jovens, né? Assim, eu trabalhava, eu era gerente de um restaurante, né? Uma pizzaria, que domina lá Chicago, é quase uma religião, a Deep Dish, que é a pizza de Chicago. Depois vocês pesquisam aí, que é uma coisa absurda. Então, assim, eu estava muito jovem. Então, com 15, 16 anos, o jovem já está trabalhando. Incrível. Lógico, poucas horas. Então, o pai Sim. já fala, vai trabalhar para entender o valor do dinheiro, entendeu? Às vezes, o pai está juntando para pagar uma faculdade. Então, já tem essa cultura. Aí você vê americanos com Esse 30 lado da anos cultura. já meio que estabelecido. Você fala, nossa, então. Você fala, eu também quero tal, mas vai ver a Então, diferença, né? O cara tá ralando desde os 15, 16. Já mudou entendeu? muito, né? Mudou muito. Nos Estados Unidos, assim, a desigualdade vai aumentando. Então, assim, Sim. é difícil, né? Então, não mudança é aquela de coisa dos anos governo, 80, 90. Sim. No mundial isso, né? Assim, não é mais aquela coisa. Sim, Mas assim, sim, ainda sim. assim... Então o jovem já tem essa tradição. E outra, estudar em outros lugares também. Então, tipo, já meio que vai estudar em outra faculdade, universidade em outros lugares. Então tem essa cultura mesmo de sair de casa, sair do ninho. Sim. E aqui no Brasil a gente é mais assim, enquanto a gente não conquista as coisas, a gente fica na casa dos pais, né? Lá é um pouco diferente isso, realmente. E essa questão que a Van falou da família, assim, foi alguma coisa que pegou pra você? Então... Essa questão Vamos familiar. falar da volta agora. Essa A questão loucura, raiz. a loucura. A loucura. Rafa, só fala que você falou pra gente que você foi chamado de louco pra ir e depois de louco pra Exato. voltar. Eu fui, né, quando eu quis fazer intercâmbio, isso vai ficar lá nos Estados Unidos e tal, é louco. Aí quando eu fui, que mudei mesmo, você é louco, vai ficar lá tal, não sei o quê. Aí quando eu resolvi voltar,
você é louco, vai voltar pro Brasil, esse país, não sei o quê. Então, assim, eu vou... Você é louco. Vou contra a maré, eu acho. Assim. Mas não me arrependo de nada, graças a Deus, são experiências. Então, a volta, já estava há muito tempo lá, não dá para alongar, senão é mais um podcast aqui, né? Mas vamos resumir. Aí eu já meio que estava decidido de voltar, e aí teve até meus filhos estavam com 3, o Lucas e a Helena ia fazer 1. Minha irmã foi me visitar, foram com a missão de me convencer a não voltar. E a família da Fabíola também discordava, mas nem tanto, era mais assim, vocês querem voltar, eles apoiavam mais. Sim. A minha família já... Não, porque eles sabiam como eu era americanizado. Eu falei, a vida inteira... Seu sonho era esse? Tinha série americana, eu era muito americanizado. Eu falei, você quer voltar? Mas mudou, né? Assim, muita coisa mudou. Então, assim, aquela coisa, a família pesou, pessoal também, lá do pessoal, porque eu conquistei muita coisa. Esse sonho, eu vivi o sonho de conquistar, batalhar, conquistar minha casa, comprei casa, carro zero... Então, assim, todo esse processo eu fiz. Você realizou tudo, né? Tive filho, comprei cachorro, tive cachorro, sabe? E eu ia nos lugares, você tá vivendo o American Dream. Os próprios pessoas que ia comprar o carro, assim, falavam, você tá vivendo o American Dream, que legal e tal. E aí foi indo, eu fui promovido muito rápido, fui tendo oportunidade e eu aproveitando, né? Então, assim, tem muita gente que vai pra lá e fica só querendo não falar inglês, fica naquela vidinha com os brasileiros reclamando da vida. Mas se você estiver trabalhando mesmo, as oportunidades vêm e a gente adapta muito bem, né? O brasileiro se dá muito bem. Você mergulhou de cabeça. Eu mergulhei. Tem que trabalhar nisso, dava feedback, eu aprendia, ia atrás, ia melhorando, fui crescendo, né? Eles deram muita oportunidade nesse lugar. E eu fui, né? Chegou uma hora, sabe, comecei a ver que não estava mais preenchendo, entendeu? É uma coisa pessoal, né? Comecei, tenho casa, tô aqui, tô vivendo. Por mais que eu tava num processo lá que ia ser longo, eu tinha tudo. E aí eu não tava mais feliz. E mesmo já tava me irritando quando as pessoas não me entendiam, sabe? Não entende meu inglês, dá licença, tô aqui há 10 anos. Eu comecei a ficar... Fase, né? E 2 filhos pequenos, eu vejo que o Paulo, também o famoso Paulo Artung, todo mundo vai trazer ele no podcast qualquer dia. Mas ele tá lá na Nova Zelândia, ele tá vivendo o que eu tô vivendo. Com 2 filhos pequenos, ele não tá tão bem agora. Eu falei, calma, vai passar. Sim. Entendeu? E ele é ruim pra ele pra voltar aqui. Então você faz com 2 filhos pequenos, aí os amigos meio que desaparecem. Não tem a família lá perto. Minha mãe ia visitar, ficava lá um tempo, mas não tem aquela família, avó. Então isso começou a pesar pra mim. Eu comecei também a ir buscar Deus também, comecei a buscar Deus, sentir outro sentido, uma busca mesmo, assim. Então eu tava... Aí chegou uma hora e falei, Mas, Rafa, que engraçado, né? Porque... Eu falei, vou embora, quero família, eu quero... E para os seus filhos vivenciar a família, o contato com a sua família, né? De ter a vivência que... Porque que ela eu tive, não né? tinha. Isso é o que você falou, né? Você foi com um sonho. Você foi com um sonho, com um objetivo. Você conquistou esse sonho, você viveu esse sonho. Você, aquele dever de, assim, ou você fica de vez mesmo, não pensa mais, ou assim, missão cumprida, realizei um sonho e acabou, né? E aí eu tinha aquela família, minha família era aquela família com primos, tios, vó, bem próximo, com festas em casa. Meu pai sempre organizava coisas lá em casa e eu também herdei isso dele. A gente fazia muito isso nos Estados Unidos. Acho que o pessoal até hoje tem saudade. Né? Mas e a Fabíola também, a família dela também. Então a gente sentia que os nossos filhos, a gente vê pelos amigos lá, eles ficam e perdem a cultura brasileira, né? Não tem que falar. Eu falava com o Lucas, 3 anos, só falava inglês. Não tem. Nossa, imagina. Pra eles não faz sentido os você dois falar nasceram português. Então, assim, eu ficava um pouco com medo de falar, vamos perder isso daí. E uma outra coisa particular, assim, são os únicos netos dos 2 lados. Então, assim, não tem os netinhos aqui e tal. Então, foi uma coisa, foi tipo assim, um ciclo fechado, foi uma coisa, não foi do dia pra noite. Fui pensando, vou voltar, me estruturei. Foi bem conversado. E bem conversado, as pessoas direto me ligavam, não vem, para isso não tá bom, não sei o quê. Mas eu tava convicto mesmo. Que já o material, já de ter as coisas fáceis, assim, já não me... Só que eu sabia do que eu ia... A bucha que eu ia ser de voltar. Meus filhos... Choque de realidade. Eu falei, eles têm a dupla cidadania, depois mais pra frente, coisa que eu não tinha, eles têm. Então, assim, com 18 anos, com 16 anos, eles querem ser... Né? Beleza, então eu tiro essa pressão deles. Eu sabia que eu ia sofrer a Fabíola. E a Fabíola, ela é bem mais nova, e por ter saído antes, ela não tinha tanto essa consciência de como que é ralar no Brasil, né? Então a gente sabendo que a gente podia sofrer, mas a gente ia ter o respaldo da família. O acolhimento. E assim, não me arrependo também. As pessoas falam, se arrependeu? Não, me arrependo, 8 anos. Ralei. Já faz 8 anos da volta. Já 8 anos que eu voltei. Bati cabeça, abri empresa, fechei, aquelas coisas de Brasil. Então assim, sofri bastante, mas assim, os filhos sempre ali com a família, mudou, né? A família inteira agora em volta dos filhos, e eles amam também os avós, então dar isso para eles eu acho que foi
muito importante. É certo ou errado? Não julgo ninguém. Quem quer ficar lá e dar a vida melhor pro filho, estudo e quer manter eles lá, é certo. Então, assim, vai de cada um mesmo. Sim, não, isso é bem pessoal, não tem como. Mas... eu tenho amigos... Não, tenho parentes, na verdade, que estão lá, que tiveram filhos lá, na Austrália também, mas a prioridade é dar uma qualidade, de vida para os filhos. Porém... família realmente fica... Pesa, né? Pesa, assim, as crianças... não é uma escolha não fácil. Não tem, né, a referência da família. Eles já têm a vida deles lá, eles já estão com a estrutura deles lá, né? Então, é diferente, né? De quem... Depende também, né? Que se você... Às vezes você casou com um americano, uma pessoa do outro país, aí você tem a família de lá e muda. Tá meio você acaba levando. Né? Então, cada caso é um caso. Mas realmente fica distante, assim. Não e você vê os brasileiros lá ouvindo... Isso que eu era menos... Eu era, que nem eu falava inglês, eles chamavam a gente louco. Meus amigos lá de Chicago, brasileiros, é Globo, pagode, churrasco, não larga, não Mas consegue. você sabe que isso que você tá falando eu acho legal, porque assim, tem muitos brasileiros que vão pro exterior mesmo, seja Estados Unidos, seja Europa, onde for, que fica assim, se sentem mais seguros justamente por serem tão apegados à família, ao país. E aí quando eles estão fora do país, eles querem ficar em contato com o brasileiro, só comem em restaurante brasileiro, só fala português. E daqui a pouco vai levando, assim. né? Então aí vai levando, aí leva a mãe, aí leva o primo, aí vai... Não, e você não vive, né? Indo, como você falou, a cultura. Você mergulhou de cabeça na cultura americana mesmo. Ah, né? sim, respeito. Então, assim, de novo, a gente respeita, não tá julgando ninguém, é a escolha de cada um. Mas, assim, eu parto do princípio que se você opta por sair do teu país e ter uma experiência no exterior, você não pode comparar com o Brasil e nem querer ter a vida que você tinha no Brasil, entendeu? Você tem que entender a cultura local, você tem que tentar se infiltrar com as pessoas que moram lá, tentar viver o dia a dia deles e tudo mais. Porque assim, senão você só mudou de país, mas você continua o mesmo, entendeu? Mas eu acho que... Então, se permitir ter essa experiência, né? Mas eu acho Tem muita gente que fica anos lá e volta sem falar inglês, né? Muitos. Mas eu acho que, principalmente esses países mais frios, assim, culturalmente falando, acho que pro brasileiro ou qualquer latino se adequar é difícil. Porque a gente é muito diferente, né? Muito apegado, né? A gente é muito calor humano, a gente é muito gente, né? E com o passar do tempo, imagina, o Rafa tava lá 10 anos, cara, não é possível, sente falta, entendeu? Não é à toa que bateu isso nele, né? Sim. A gente é muito diferente. Diferente você vai, sei lá, talvez um país, não sei, tô julgando, tá? Mas assim, talvez uma Espanha, uma Itália, ou um México mesmo, né? Querendo não tá mudando Parece que de seja país. mais parecido com o seu. Eu acho que talvez acolhe mais, né? Do que uma França, uma Inglaterra, sabe? Os Estados Unidos que são mais frios, né? Em relação a isso, né? Isso pode ser que influencie um pouco, né? Ô, Rafa, vou fazer a última pergunta antes do Fer fazer as últimas dele. Hoje, com a sua cabeça, você acha, até para as pessoas entenderem, né? Hoje, com 40 e poucos anos, você iria... Fale por você, tá? Sim. Fica à vontade. Boa. É diferente ir com 20 se você fosse hoje? Até para as pessoas se situarem, né? Eu tô... Claro, tudo pode, né? Não existe regra. Mas hoje, com 40 anos, né? Eu quero ir. Tá. Perfeito. É diferente de você ir com os 20. Com certeza. Né? Então, você voltaria hoje... Já é a pergunta que eu falei que eu ia te fazer. Eu acredito que sim, né? Mas tem essa diferença, né? A idade, ela te dá, né? Exatamente. Também não me arrependo foi experiência. Às vezes eu falo pra pessoa... Acho que na hora certa, né? As coisas... eu fui... Muito... Tem muita gente que agora tá com 40 e fala, agora, nunca saí, cara, como é que quero ir agora, é fascinante. Né? Eu vou no barbeiro, eu converso várias coisas e vem pros Estados Unidos. Quando sabe os Estados Unidos, vem 10 perguntas dos Estados Unidos. Como é que é a vida lá? Nossa, é muito boa. Então, assim, é uma coisa fascinante. Você vai virar uma referência. Quando eu tive a oportunidade, que eu recomendo ir jovem, eu fui. Então, assim, quem tá... Às vezes eu falo, pessoa, tô descontente, quero ir pra lá, tudo, mas você vai, tipo, se sujeitar a empregos, né? Subempregos, assim. Exato. Então, assim, uma outra dica que eu dou pro pessoal, eu vejo muito amigos e familiares que têm filho
tem aquele filho que já sabe o que vai fazer faculdade, quero ser médico, e vai fazer faculdade e tal. E tem os outros, né, que nem a gente às vezes fica meio assim, não sei o que eu vou fazer e tal, e fica uma pressão muito grande, eu vejo que no Brasil, da faculdade. Não, tu tem que fazer faculdade, fez 18 anos, tem que fazer faculdade. Eu acho que é uma pressão muito grande. O que eu recomendo, pessoal, eu falo pra todo mundo, mandam fazer um intercâmbio, fala assim, tem tanta oportunidade, não é só Estados Unidos, tem Austrália, Exatamente, tem Irlanda. Então, assim, seu filho tá meio na dúvida, se comida, meu bebê vai sair. Tenho certeza, se você investir, em vez de você pagar uma faculdade que a pessoa vai fazer isso aí, investe no intercâmbio. Exatamente. Manda o seu filho pro Canadá, Estados Unidos, Irlanda, qualquer país que vai voltar, a cabeça abre, vem oportunidades e a pessoa vem, às vezes, é isso, entendeu? Cara, você falou exatamente a opinião que eu tenho também. Quando eu voltei do intercâmbio, eu pensei a mesma coisa. Eu peguei e falei, gente, quem tiver oportunidade, saia do país, faça um intercâmbio, a cabeça assim abre totalmente, você já começa a ter um pouquinho da sensação de que quer estar em outro país, para você amanhã poder, se você quiser escolher, enfim. Exato. Mas o intercâmbio é uma porta de entrada mesmo. Outras pessoas perguntam, eu quero ir, tem um primo lá, quero ir na roubada. Eu nunca incentivei as pessoas a irem dessa forma, mas assim, num jogo também, Sim, entendeu? sim. Só que assim, ver quanto que você quer, né? Assim, se você tem uma vida meio estabelecida no Brasil, você está meio descontente, com razão, e quer começar do nada lá, não, mas se você transferiu da empresa, vai, se você tiver a oportunidade de morar fora, minha empresa tal, tem muita gente que tem a oportunidade, mas não vai, muitas pessoas, me ofereceram de ir para os Estados Unidos, mas não fui, fiquei com medo, vai. Aí dá pra ir, né? Porque aí você tá com a empresa, você pode voltar, é totalmente diferente do que vai meio na roubada, Exato. no visto de turista, então assim, é diferente. Agora, pro jovem, não só nos Estados Unidos, Inglaterra também, tem um pessoal lá da igreja, eu tô indo, Rafael, o que você acha? Eu falo, você tem alguma coisa que te prenda aqui no Brasil? Só a família. Mas tá difícil, não sei o que. Vai, Mete as caras. vai. Quem sou eu para falar para você? Vai, você é jovem. Não, a fatoridade influencia bastante. Entendeu? É. Agora, eu voltaria agora? Eu tinha falado que ia voltar pro Brasil e nunca mais eu ia. Eu vou só quando meus filhos estiverem mais velhos, vou lá para os Estados Unidos, volto para lá, tiozão. Vou curtir lá, fazer Uber, trabalhar umas 20 horinhas, que tem uns amigos, uns Sim. parentes que estão lá, né? Mas assim, aí depois de um tempo aqui, agora a Fabíola começou, né? Pô, mas e as crianças, será que não seria legal? Então a gente começa a cogitar, mas é difícil agora eu largar meu emprego, eu vou começar não é do nada, né? Que você vai com o emprego lá, mas de novo, assim, é mais difícil. Sim. Assim, não é tão confortável para mim. Eu gosto de desafio, né? Tanto que eu fui, voltei, desafio. Mas pra você começar assim do nada, talvez ter que pegar um emprego, dar um passo para trás, assim. Aí eu falo pra Fabíola, e aí? Você tá agora trabalhando no social media, fazendo tal... Sim. Se chegar lá, se tiver que trabalhar de garçonete. Eu não. Falei, então, pensa. Outro não. Pensa. Então, mas assim, a experiência dos filhos, né? De ter essa experiência lá fora, a gente pensa, talvez, se tiver oportunidade, quem sabe. Tá né? em aberto. É aberto, Tá em aberto. não tem plano. Nada, Agora eu tô aqui, bem, trabalhando. Vivendo o momento aqui. Tá certo. Vamos Muito lá bom, para as perguntinhas vamos fazer finais. nossas- Vamos ver se o muito bom, Rafa né? estudou. Vamos ver se você estudou, fez a lição de casa mesmo. Rafa, aqui, bom, você como nosso seguidor, você sabe que a gente faz 2 perguntinhas aí relacionadas ao nosso Pod Café. E com você não pode ser diferente. A primeira pergunta, eu queria saber de você se... Normalmente a gente é muito, principalmente o latino, né? Uhum. A gente é muito apegado à memória afetiva, cheiro e tal. E o cheiro do café, né? O café em si, ele te remete a alguma memória afetiva? Olha, como eu estou falando dos Estados Unidos, eu até falei para você ontem no briefing, vou falar alguma coisa Uhum. Relacionada aos Estados Unidos. A única coisa que a gente sente muita falta, eu e a Fabíola, como a gente morava em Chicago, era frio. Então a gente sente a época do Natal, que tá só música de Natal tocando, Uhum. músicas de Natal, a cidade enfeitada, e assim, no Brasil é o contrário, é calor Natal, e lá é frio. Então acho que o Natal combina mais com o frio. Então assim, eu lembro que quando vai chegando próximo ali de outubro, começam os cheiros do Thanksgiving, né, da Ação de Graças. Então assim, eu tenho esse cheiro afetivo do café, que é os aromas, né, do café que eles fazem só para a época do Natal. Então isso me dá uma sensação assim, Bate aquela saudade. do Aquela Starbucks, nostalgia. que sabia, nossa, tá chegando frio, tá chegando o Natal, ia pegava lá E aqui os não, sabores. só que não. Pumpkin Spice Latte, que é tipo de abóbora, tinha umas coisas diferentes. Então que legal. eu sempre amei café, mas esses queria trazer para vocês essa sensação de
que não sai da minha cabeça sempre que tá chegando perto do Natal, esses Que legal. aromas, assim, do café. Então, assim, é uma época muito gostosa, assim. É bacana ter essa memória, né? Nossa, Ele não é sabe, única, né? É única. Só quem viveu mesmo. Dos holidays lá. Sim, sim. E a outra pergunta, Rafa, se você pudesse escolher dentre as pessoas que você conhece, algumas pessoas que já se foram, alguém famoso, você que falou que sempre gostou, né, de esporte e tal, enfim, essa cultura americana, qualquer pessoa do mundo, se você pudesse ter a oportunidade de sentar igual a gente está aqui e bater um papo assim durante uma tarde inteira, quem você convidaria para esse papo? Qualquer pessoa, pode até ser do... que Qualquer já foi. pessoa que você quiser. Seria meu pai, né? Meu pai falecido, faleceu, eu tinha uns 18, 19 anos, então foi bem barra pra mim. Aquela época que você tá virando homem, que você quer sair com o pai, tomar um chopp, conversar. Nossa. E ele sempre foi muito apaixonado pela cultura americana, né? Então ele que me incentivou. A gente assistia boxe, a gente assistia NBA, então ele sempre me incentivou Que legal. a cultivar. A gente assistia filme junto, então ele sempre tinha, eu sentia que ele tinha o sonho de morar nos Estados Unidos, de eu morar nos Estados Unidos. E ele falava às vezes, nossa, você vai ter oportunidade. Então ele não teve essa oportunidade de ter ido, que eu fui, ele já tinha falecido. Então, seria com ele bater um papo agora, falar, olha... Contar essa aventura que você teve lá. seus Deixa eu netos. te contar como é que é lá, essas netos. Olha só, fui lá no jogo da NBA, vi o Kobe Bryant, vi a NFL, assisti show, fiz toda essa coisa que ele amava. Sim, Os sim. lugares, né, de Chicago também, Nova York, dos Teve filmes. algum momento lá que você lembrou dele, assim, que viu a sensação? Acho que vários, né? Sempre, sempre. Alguma coisa Você mais conquistando. marcante, Você assim? começa a conquistar quando as você coisas, chegou assim. lá, da última vez, você falou, não, eu vou ficar, tipo... Assim, esporte, principalmente esporte, de tudo, né? Assim, você fala, aí você começa a sentir aquela coisa. Agora, queria que ele visse isso dos filhos, Sim, sim. de poder ter um neto, de poder estar indo lá, visitar, ficar lá, ter essa experiência, entendeu? Porque minha mãe, ela acho que ela tá mais triste que eu voltei do que... Ela amava, ela ia, levava, sabe, ver as casas sem muro, ela levava ela pra passear nos bairros lá no subúrbio, ela, ai, que lindo. Levava no mercado, ela ficava... Meu Deus, é tudo melhor aqui. Ela ficava no mercado, ela ficava viajando no mercado. Ela sente muito falta. Então é isso que eu acho que bati em mim. Falo, pô, ele podia estar aqui e não assistir um jogo da NBA comigo, né? Ele sempre foi do esporte também, assim. Pode apostar que tá super feliz de ter realizado esse sim, sonho aí. Com certeza. Com certeza. E algo me diz, uma sementinha plantada aí, mas pelo que você fala da sua mãe, das crianças, tudo, Quem sabe, algo no me futuro. diz que Estados Unidos em algum momento aí com ainda certeza. guarda vocês, porque eu acho que certeza. a experiência que vocês tiveram, nem que seja que nem você falou para se aposentar e tal, mas Sim. eu acho que ainda vejo vocês voltando. E desde que eles são crianças, que eles vieram pra cá, eu sempre falo, vocês são brasileiro e americano. Sempre Exatamente. valorizando São a cultura livres, né? americana. Então eles sabem, você pergunta pra eles lá, quem você vai torcer na Copa? Brasil e Estados Unidos. Aí os Sim. Estados Unidos perde, foi eliminado. Droga, os Estados Unidos foi eliminado. Então, assim, eu sinto que eles têm um respeito e Um Isso carinho. é um importante, carinho. legal. Tanto que eu queria que eles estivessem pelo Brasil, ter essa raiz brasileira que eles têm, mas também dos Estados Unidos. Não E eles, perder esse de lado. eles mesmos já, na cabecinha deles, principalmente da Helena, que eu vou para Nova York, eu vou ter que isso. Eles belezinha. pensam, Legal. a gente tenta falar bastante inglês com eles, né? Legal, Nossa. cara. Rafa, prazer, viu? Ainda bem que deu certo agora. Graças a Deus. De você ter vindo. Bastante Sim. informação pro pessoal. É gostoso, né? Ter essas experiências de quem viveu e de uma forma clara, né? Sem só falando das coisas boas ou só, Sendo bem né? realista, né? Bem pé no chão. Isso, exatamente. Foi muito bom. Muito bom. Obrigada. Antes de você divulgar aí suas redes sociais para o pessoal, que a gente queria te presentear com um pequeno mimo do nosso pó de café. Falando em café, sua memória afetiva aí. Uma lembrancinha aqui do nosso podcast, pra você lembrar desse papo com a gente aí. Valeu. Te agradecer realmente, né? Além da nossa amizade aí, mas você poder dividir isso, porque eu tava bem no meio, a gente se conheceu, eu tava bem no meio desse seu caminho aí, né? Um minutinho. E então, se quiser passar seus contatos pessoal assim. Sim, o Instagram é Rafael de BF Leão, né, minha rede social, e eu Renova, né? Renova é onde eu trabalho, faço gestão, viajo, sou tour leader. Então Renova Turismo, onde você procurar nas redes sociais, a gente tem um trabalho bem grande e sempre viajando pelo mundo aí. Massa. Então voltei agora e estou viajando bastante. Então, é isso aí. Não posso reclamar. Estou viajando umas 3 vezes por ano aí, acompanhando grupos de tour leader.
Muito massa. Muito bom. Aí Vamos já deixa em aberto aí a já gente é falar lá. sobre isso na Nossa. próxima, né? Gente, Rafa, obrigado. Obrigada, Eu que viu? agradeço, Nosso pessoal. Brinde, obrigado ao Espacinho mais Obrigada. uma vez e até a próxima. Até, gente. Pode Pode café. café.